nosso boletim, você já tem aí em suas mãos. O nosso boletim de hoje é o capítulo 3 de Efésios, versículo de número 7. Aleluia. Capítulo 3 de Efésios, versículo de número 7. No início, aqui na nossa capa do boletim, está aí abreviado: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Repita isso bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Então você também é para ele. Não é para si mesmo, não é para ele. Você não pertence a si mesmo, você pertence a ele. Aleluia. E nós temos aí João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Repita. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aleluia. Esse versículo de João está aí, lembrando que nós estamos nas nossas reuniões ordinárias, né, as reuniões de quarta à noite, sábado à noite e domingo à noite, sempre dando continuidade à ministração do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João. Glória a Deus. Não perca, amados, não perca essas congregações. Aleluia. Não perca essas congregações, porque são palavras excelentes. Nós estamos desde o dia 17 de julho do ano passado, foi o dia que nós começamos a ministrar o Evangelho segundo João. Nós só paramos janeiro e fevereiro para ministrar o Apocalipse, continuamos em março e vamos até o fim, são 21 capítulos. Ontem nós chegamos no capítulo 10, versículo 11. Ontem chegamos no capítulo 10, versículo 11. Hoje nós estamos interrompendo, porque o nosso boletim do primeiro domingo do mês é em Efésios. Estamos em Efésios, capítulo 3, versículo 7. Já passamos por cada versículo do capítulo 1, por cada versículo do capítulo 2. Estamos hoje no 7º versículo do capítulo 3. Sabe por que fazemos isso? Porque aqui nós levamos a sério a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Procure não perder aquilo que Deus tem ministrado aqui aos nossos corações. A palavra da verdade. Não estamos aqui por nenhum outro motivo. Essa igreja aqui não tem nenhuma outra programação a não ser Bíblia. A não ser a palavra de Deus e a palavra de Deus interpretando a palavra de Deus. Glória a Deus. Então, na quarta-feira, 7h30, vamos continuar aqui dentro do Evangelho segundo João. Procure não faltar. Não sou eu que lhe convoco. Quem convoca a igreja para ouvir a sua palavra é Jesus. E Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A glória a Deus. Quem é cabrito não ouve. Agora quem é ovelha, ouve. Ele não é pastor de cabritos, ele é pastor de ovelhas. Se você é ovelha, ele é o bom pastor. Aleluia. Aqui dentro então do nosso boletim temos Efésios capítulo 3, versículo 7. Então primeiro pegue na sua Bíblia e vamos ler juntos, do primeiro versículo até o versículo 7. E paramos então no versículo 7. Efésios 3, de 1 a 7, em nome de Cristo Jesus. Quantos já abriram? Todos juntos. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo,
o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Aleluia! Este último versículo que lemos, o versículo 7, é o que nós vamos meditar hoje aí no boletim. Então, pode acompanhar agora diretamente do boletim. O título da nossa mensagem, baseada neste versículo, repita, a força operante do poder de Deus. E o nosso subtítulo, diga, o dom da graça de Deus. O versículo vai trabalhar especialmente a ideia de que a maior força do poder operante de Deus foi na realização da obra da nossa salvação. O maior uso que Deus faz do seu poder é na obra da nossa salvação, na nossa conversão, na nossa santificação e na nossa glorificação. O poder de Deus se manifesta em todo lugar, até sobre ímpios, sobre todo o mundo, sobre todo o universo. Mas o maior poder de Deus, a maior força operante do poder de Deus está concentrada na realização da obra da salvação que Ele planejou desde antes da fundação do mundo. É por causa dessa obra que nós aqui estamos reunidos em nome do Senhor Jesus. E Ele está ministrando com esse poder em nossas vidas a nossa salvação. Aleluia! Foi Ele que ministrou a nossa conversão, é Ele que está ministrando a nossa santificação e Ele vai ministrar poderosamente a nossa glorificação. Então Paulo disse aí nesse versículo, do qual fui constituído, do qual significa o Evangelho. O Evangelho, esse do qual se refere ao Evangelho no versículo 6, que vimos no mês passado. Do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Repitam. Do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Só as mulheres. Agora os homens aí. Do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A última vez, todos juntos? Do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Aleluia. Acompanhem comigo então. O apóstolo Paulo declarou que foi constituído ministro do Evangelho, ou seja, ministro da palavra de Deus, conforme o dom da graça de Deus a ele concedida, segundo a força operante do poder do próprio Deus. As duas palavras força e poder, descritas no final deste versículo, foram traduzidas do texto grego original energeia e dynamis. Vamos falar em grego? Diga energeia, dynamis. A palavra que está lá no versículo como força é energeia, e a palavra que está lá como poder é dynamis.
Na verdade, as duas palavras possuem o mesmo significado. Tanto energeia significa força e poder, como também dynamis significa força e poder. A diferença entre elas se encontra na sua aplicabilidade. Energeia remete ao entendimento de uma força ou um poder interior, mediante o qual todas as pessoas alcançadas pela graça de Deus recebem dele a força e o poder de vencer o seu pecado, de crucificar a sua carne com suas paixões e concupiscências, conforme está escrito em Gálatas 5:24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Para crucificar a própria carne, ninguém consegue fazê-lo pela sua própria força humana. Aquela famosa força de vontade que as pessoas falam por aí. Existem muitas instituições aí, por exemplo, de recuperação de toxicômanos ou de alcoólatras, que trabalham muito a questão da força de vontade. A força de vontade é fraca. É só a energeia, a força que vem de Deus, que nos dá essa força de vencer o pecado e de crucificar a carne. É isso que Paulo está dizendo aqui. Portanto, somente com a força e o poder de Deus, uma pessoa conseguirá vencer a sua carne e santificar a sua vida. O apóstolo Paulo foi instrumento de Deus para profetizar que nos últimos dias muitos crentes nominais viveriam como ele escreveu em 2 Timóteo 3:5. Leia: tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Paulo disse que muitos crentes nos últimos dias iam estar desse jeito. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Por fora parece crente, porque frequenta a igreja, porque faz os rituais da igreja, mas não consegue vencer o pecado. Não tem esse negando-lhe, entretanto, o poder, é o poder de vencer o pecado. As igrejas hoje em dia, no mundo inteiro, por causa da vaidade espiritual, por causa da soberba com que estão sendo impulsionados, movidos, quando fala poder, só pensa em poder para realizar milagres. Não, errado. O poder de Deus não é para realizar milagres exclusivamente. O poder de Deus é para realizar o maior milagre que nós precisamos, a nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Jesus disse que muita gente que fez muito milagre por aí vai ser condenada mesmo tendo feito muito milagre. Ele vai dizer: Senhor, em teu nome fizemos muitos milagres. E ele vai responder: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, obreiros da iniquidade. Porque gente que, apesar de que fez milagres, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, usaram o poder de Deus para muitas coisas, mas não tiveram poder de Deus para se santificar. Não vale nada. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem milagre dá para ver, mas sem santificação não. Ok? Então, tendo muita gente, isso aqui faz parte da profecia do apóstolo Paulo, muita gente ia surgir por aí, já surgiu, já estão por aí, tendo forma de piedade, forma de crente, negando-lhe entretanto o poder. Continua. Ele se referiu a crentes religiosos, frequentadores de igrejas, mas sem poder para vencer as más inclinações da carne, porque a religiosidade não tem poder contra a carne. É o que Paulo quis dizer com o que ele escreveu em Colossenses 2:23. Essas tais coisas aí são os ritualismos religiosos. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Repitam.
Sempre que eu leio esse texto, eu sei que tem gente que não sabe o que é rigor ascético. Todo mundo sabe o que é isso ou alguém não sabe? Se todo mundo souber, eu não vou explicar. Todo mundo sabe? Não precisa explicar, não? Precisa? Então tá bom. Rigor ascético são aquelas coisas que as pessoas, aqueles grandes sacrifícios que as pessoas fazem e que pensam que por esses grandes sacrifícios, por exemplo, longos jejuns, ou subir montanhas, alguns sobem até de joelhos, ou fazer uma grande peregrinação a pé, uma grande caminhada, fazer um grande sacrifício físico, pensando que esse sacrifício físico aí vai santificar. Não santifica nada, viu? Por exemplo, muito crente já falou por aí, o jejum quebra a carne, não quebra coisa nenhuma, a carne fica inteira aí, não quebra nada, faz só passar fome, mais nada. É bom para emagrecer, dá uma beleza. Quem gosta muito. Agora, espiritualmente, a única coisa que santifica lá é a palavra de Deus. A palavra de Deus, porque nós vamos ler aqui, é a palavra de Deus que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, esses ritualismos, eles são vazios, eles não têm poder contra a sensualidade, porque não tem poder contra a carne. E é por isso que surgem por aí no meio de igrejas muitos escândalos. Gente que parecia ser um homem de Deus, parecia ser uma mulher de Deus, depois está caindo em adultério, caindo em fornicação, caindo em prostituição, por aí, dando escândalo, porque não vence a carne com esses ritualismos. A carne é vencida com um instrumento muito poderoso de Deus que chama a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É ela que mata, crucifica a carne e santifica as vidas das pessoas. Aleluia? Então, energeia é essa força interior que vem pelo ministério da palavra de Deus para a gente vencer aqui dentro. Se vencermos aqui dentro, venceremos também fora. Amém? Agora, dinamis. Dinamis remete ao entendimento de uma força ou um poder para realizações exteriores, como resultado de uma transformação interior. Jesus, as últimas palavras de Jesus antes de subir aos céus, Atos 1:8 foram: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Repitam. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. A palavra poder que está aí nesse versículo, recebereis poder, ela foi escrita originalmente em grego, dinamis. É esse poder. Digno de nota nesta última declaração do Senhor Jesus, antes de sua assunção ao céu, é o fato de que o poder do Espírito Santo age primeiro no interior dos crentes, transformando-os em suas testemunhas. O ato de testemunhar ou dar testemunho de Jesus diante do mundo todo é uma realização exterior resultante da transformação já operada no interior. Esta dinâmica pode ser resumida com a expressão, repita, ser para fazer. Ser para fazer. Se não tiver o ser, não dá para fazer. Ser para fazer. Ninguém terá força ou poder, dinamis, para fazer absolutamente nada, se não tiver força ou poder, energeia, transformando interiormente. A transformação é de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Por isso Jesus disse:
E João escreveu em João 15:5: Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Repitam. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Que Jesus disse, repita: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. E quem é Jesus? O Verbo de Deus, a Palavra de Deus. Sem a Palavra de Deus, que é Jesus, não podeis fazer nada, não podeis vencer nada, não podeis realizar nada. Portanto, energeia e dinamis significam a força e o poder que definem o Evangelho de Deus, a Palavra de Deus, acerca da qual Paulo escreveu em Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Que texto maravilhoso, né? Então, repitam aí com carinho esse texto, bem forte. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A palavra evangelho, que aparece 2 vezes aí, nesse texto que nós lemos, ela se refere a toda a palavra de Deus. Tem gente que pensa que se refere só ao evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João. Não, evangelho é toda a Bíblia. Toda a palavra de Deus é o evangelho de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso, continua, o poder de Deus é a sua palavra. Jesus é a palavra de Deus, mediante a qual Deus criou e sustenta todo o universo, conforme está escrito nesse texto de Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Havendo Deus, outrora, no tempo do Antigo Testamento, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, depois da vinda de Jesus, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Podem repetir? Esse texto é o texto clássico que afirma que toda a criação foi feita pela palavra de Deus e é sustentada pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que sustenta todo mundo aí vivo e que sustenta o universo inteiro como está agora. Aleluia. No texto de Efésios, o apóstolo Paulo se identificou como alguém a quem foi concedido o dom da graça de Deus. Esta é uma rica expressão que define toda a obra da salvação e como todos os eleitos de Deus são por ela alcançados. A salvação é uma obra graciosa de Deus, Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé.
e isto não vem de vós, é dom de Deus. Vocês? A salvação não é para quem quer, mas para quem Deus a concede. Essa expressão aqui é tremenda e muito difícil de entender por muita gente por aí. Não é para quem quer, é para quem Deus concede. Não é para quem quer, é para quem Deus concede. Por isso Paulo escreveu em Romanos 9,16: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Repitam. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Os pensamentos humanistas que invadiram o século XX, a mente de todas as pessoas, nas escolas, nas faculdades, nas igrejas, em todas as repartições, o pensamento humano filosófico dos homens fizeram com que os homens pensassem que isso que eu vou dizer agora é verdade. Tudo depende de você querer. Da onde vem a falsa frase: querer é poder. Errado, irmãos. Querer não é poder e nada depende do querer. Tudo depende de Deus. Depende de Deus querer. Aleluia. Glória a Deus. Todos quantos recebem a salvação entendem que se trata de uma graça imerecida e irresistível. Todos se tornam completamente conscientes de não a merecerem, mas não a podem resistir, porque por Deus lhes está sendo concedida. Eu dou 4 exemplos para vocês. O primeiro é de Pedro, Lucas capítulo 5, versículo 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Repita. Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. O que ele quis dizer? Senhor, eu não te mereço. Eu estou vendo quem o Senhor é e eu não te mereço. Retira-te de mim, que eu sou pecador. O outro foi um publicano, Lucas 18:13. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Repitam. A expressão bater no peito é a expressão latina que era traduzido no latim como mea culpa. Eu sou culpado, eu sou indigno, eu sou merecedor de condenação, eu não te mereço, eu sou pecador. Esse publicano aí estava diante de Deus, envolvido pela graça de Deus para orar dessa maneira. Agora o outro aqui foi Zaqueu. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Repito. Zaqueu era um publicano. Publicano significa político. Já pensou se todos os políticos fizessem isso aqui? O Brasil estava salvo.
A crise acabava agora. Né? Se os políticos pegassem a metade dos seus bens, eles ainda iam ficar muito ricos e dessem aos pobres. E se em tudo que eles defraudaram alguém, defraudaram o INSS, tudo que eles defraudaram, devolvesse 4 vezes mais, o Brasil estava salvo. O mês que vem, o Brasil já estava no primeiro mundo, em vez de estar no terceiro mundo. Isso aconteceu com Zaqueu, tá vendo? Jesus não mandou ele fazer nada disso, mas ele estava ali envolvido pelo efeito da graça de Deus na vida dele. É por isso que quem não tem a graça é desgraçado. E quem tem a graça é agraciado. Aleluia. E o último exemplo que eu dou aqui é Paulo. Paulo escreveu em 1 Timóteo 1,15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Repitam. O apóstolo Paulo, dentre todos os pecadores, qual era o sentimento dele? Que ele era o principal. Eu não coloquei aqui 1 Coríntios capítulo 15, onde Paulo dizia que entre os apóstolos ele era o menor. Olha só, entre os apóstolos ele se sentia o menor, e mesmo indigno de ser chamado apóstolo. Mas entre os pecadores ele se sente o principal de todos os pecadores. Sabe por quê? Alguém envolvido pela graça tem esse sentimento. Essa graça é imerecida e também irresistível. Então continua aí. Por isso, tal como a Pedro, ao publicano anônimo, a Zaqueu e a Paulo, assim também ocorre a todos os eleitos de Deus ao serem agraciados com a salvação. Sentem-se totalmente indignos, mas não a podem resistir, porque é uma dádiva preciosa de Deus agindo em favor deles. Agora eu quero que vocês leiam comigo essa palavra que o próprio Deus revelou a Isaías. Olha que palavra, Isaías 43, de 11 a 14. Vamos ler juntos, prestando atenção. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Assim diz o Senhor que vos redime. Aleluia. A salvação é uma obra exclusiva de Deus. E agindo Deus, quem impedirá? O próprio homem? Algum outro homem? Satanás? O mundo? As circunstâncias? Deus é mais poderoso do que tudo isso e do que todos esses. Aleluia. A obra da salvação é sobremodo completa, que não apenas se constitui como garantia de vida eterna aos salvos, mas ainda os faz servos, amigos, filhos e irmãos. Repita: servos, amigos, filhos, irmãos. Acompanhe comigo. No texto de Efésios, o apóstolo Paulo declarou que a força e o poder do dom da graça de Deus o constituiu ministro do Evangelho, ministro da palavra de Deus. A palavra grega que Paulo usou para ministro, em grego, foi a palavra, diáconos. Essa palavra se tornou familiarizada por causa dos diáconos. Mas não é isso bem que ela significa, esses diáconos que existiam por aí, tá? Paulo usou a palavra diáconos. Diáconos tu euangelio.
ou seja, ministro do Evangelho. Diáconos é a palavra que foi traduzida aí por ministro. E diáconos é uma palavra que a sua tradução correta é servo, se traduz servo. Alguém preparado para estar a serviço da pregação do Evangelho. Todo evangelizado passa automaticamente a ser um evangelizador. Porque o evangelizado é aquele que, tendo sido alcançado pela graça, a palavra de Deus encheu o seu coração. Aí Jesus o definiu assim, Lucas 6,45. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Repitam. Quem é o homem mau que só tira do seu tesouro coisas más? O tesouro é o coração, é o que tem lá dentro do coração, é o que tem dentro da alma. Quem não tem Deus só tem maldade na sua alma, é isso que tira para fora. Nas palavras e nas ações. Quem é o homem bom aqui? É o que foi transformado pelo Evangelho de Cristo, a palavra de Deus encheu seu coração e daí ele tira coisas boas. Por isso Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio. Então se alguém só fala besteira, porque o coração está cheio de besteira. Se alguém só fala a verdade, a palavra de Deus, é porque o coração está cheio da palavra de Deus. Essa é a excelente obra de Deus na nossa vida. Assim, todo crente é um evangelista. Mas quem não é evangelista não é crente, porque não é evangelizado. João 15:20, Jesus disse, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Repitam. Não é o servo maior do que o seu? Jesus é o Senhor, nós somos os seus servos. Em grego, diga diáconos. Todos nós somos diáconos, porque somos servos de Jesus. Portanto, o servo de Cristo prega a sua palavra. E o próprio Jesus já não o chama mais servo, mas amigo. João 15:14-15. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Repitam. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Perceba a dinâmica do aprofundamento da intimidade com Deus. A graça que nos salva, primeiro nos faz servos. Se nós somos servos dedicados ao nosso Senhor, dedicados ao que o nosso Senhor manda, o nosso Senhor nos... como é que fala isso numa empresa? Quando você sobe de cargo? Promove, né? Tem uma promoção. O Senhor promove o servo. Não, eu não vou chamar você mais de servo, não. Agora eu vou chamar você de amigo. Quem é amigo de Jesus? Quem faz o que ele manda. Amém?
E para esse amigo ele revela coisas que não revela só para os... O servo não sabe o que faz o seu senhor, mas Jesus revela tudo para seus amigos. Amém? Portanto, os verdadeiros ministros de Cristo são seus servos, mas ele os trata por amigos. No entanto, ao terem sido alcançados pela graça, todos os evangelizados receberam do próprio Deus o direito de serem feitos seus filhos. João 1, 12, 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Leia. No início aí do versículo 12, né, está escrito, repita essa frase, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O apóstolo João escreveu em grego, e aí onde está poder, não é energeia, nem é dinamis, é exousia, outra palavra, que se traduz por direito. A palavra mais correta aqui é que Deus nos deu o direito de sermos feitos filhos de Deus. Deus deu a nós o direito de sermos feitos. Por que sermos feitos? Porque nós não nascemos filhos de Deus. Só na conversão nós nascemos de novo, e a partir da conversão Ele nos deu o direito de sermos feitos filhos de Deus. Por isso mesmo João escreveu na primeira epístola, 1 João 3:1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Vocês. Aleluia. Em Provérbios tem um versículo que diz assim, não bajule muito o seu servo, porque senão no final ele vai querer ser filho. Isso está lá no livro dos Provérbios. Mas Deus, que nos recebeu como servos de Deus, Ele não nos chama de servos, nos chama de filhos. Vede que grande amor nos amou o Pai, sermos filhos. Os anjos não são filhos, os anjos são servos. Hebreus diz assim, a qual dos anjos disse Deus alguma vez, tu és meu filho? Mas para nós ele vai dizer. Recebemos o Espírito Santo que nos ensina a invocar a Deus dizendo, Abba, papaizinho. E quando Jesus nos ensinou a orar, mandou começar dizendo, Pai nosso. Chamar a Deus de Pai. Aleluia. Que grande amor nos amou o Pai, irmãos, para a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Quem somos nós para ser chamados de filhos de Deus? É um grande amor de Deus. Aleluia. Logo, os verdadeiros ministros de Cristo já foram de servos a amigos e de amigos a irmãos, porque se Deus nos chama filhos, em relação a Jesus somos irmãos. Jesus disse para Maria Madalena, aí o último versículo que eu coloquei para vocês, João 20:17, recomendou-lhe Jesus, não me detenhas,
porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Vocês terminam? Aleluia. Jesus diz que Deus é o Pai, seu Pai e nosso Pai. Aleluia. Vai aos meus irmãos e diz isso. De servos a amigos, de amigos a irmãos, porque somos feitos filhos de Deus. É por isso, irmãos, que a Bíblia diz assim, que nós temos que ser imitadores de Deus como filhos amados. Efésios capítulo 5, versículo 1. Aleluia. O que significa ser um filho? Imitador do Pai. O Pai celestial. E o modelo que nós temos para imitar o Pai é Jesus. Jesus, que é o nosso irmão mais velho, é o nosso mano mais velho, Jesus. Nós temos que imitar Jesus. Por isso Paulo escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios 11:1, dizendo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por isso, em Atos 11:26, os discípulos de Cristo foram chamados pela primeira vez de cristãos. Aleluia. E isso é o verdadeiro cristianismo. Cuidado, tem muito falso cristianismo por aí. Tem gente que é chamado de cristão, mas eles não imitam Jesus. Não tem Jesus. Não conhecem Jesus. Não tem o evangelho de Jesus. Viraram cristãos porque o cristianismo se tornou religiões, uma variedade de religiões ditas cristãs. Não é nada disso que a palavra de Deus se refere. A palavra de Deus se refere a cristãos, pessoas verdadeiramente convertidas pelo poder de Deus, e que pelo mesmo poder de Deus estão sendo santificadas para serem filhos obedientes ao Pai, como Jesus foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Diga: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Mais forte: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, aleluia. Louvemos a Ele, fique de pé e louve. Nós te louvamos, Jesus. Tu és o Senhor, Tu és o verdadeiro Senhor, Tu és o único Senhor, Tu és o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Tu, Senhor, foste constituído pelo Pai, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Não há nome maior, mais poderoso do que o Teu nome. Não há, Senhor, debaixo do céu nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos, a não ser o Teu glorioso nome, Jesus. O Teu nome está acima de todo nome. Por isso, Senhor, a Ti a honra e a glória e o louvor. Nós exaltamos e engrandecemos o Teu nome, Senhor. Grande é o Senhor. Obrigado por essa palavra dessa noite na qual nós podemos meditar profundamente, Senhor, na Tua grandeza, no Teu amor, no Teu senhorio, no Teu poder para a nossa salvação. Tua é a honra, Tua é a glória, e nós Te louvamos, Senhor,
por estar presentes aqui nessa reunião na qual o Senhor fala conosco. A Ti, Senhor, a honra e a glória.